aula, né? Esse conteúdo em si, tá? Exige de nós, sim, até mais aulas, mas dá pra gente tirar direito aí, beleza? Então, continuando aqui, ó, com os bacilos gram-negativos, tá? Quem são esses bacilos gram-negativos? Ó? Quais são as famílias dele? Nós, primeiramente, temos, ó, os chamados bacilos gram-negativos, tá? Não fermentadores, nós temos os fermentadores, nós temos a família dos oxidases negativos, tá? Só um momento aqui. Isso aqui. Peraí. Sumiu aqui. Sai. Pronto. Então, nós temos os catalases positivos, tá? Nós temos os que são móveis e os que são imóveis, ou seja, os que se mexem ou não. Nós temos os que possuem nitrato redutase, que é um tipo de enzima, tá? Aí tem mais de 42 gêneros e muitas espécies. Então, a gente vai ver algumas principais características dele, tá? As mais importantes para nós, beleza? Então, olha aí. Primeiro, pessoal, a gente vai identificar os bacilos gram-negativos, né? Qual a importância clínica deles? A maioria dessas lantobactérias é encontrada no trato gastrointestinal humano. Então, todo o intestino do ser humano tem lá bacilos que são gram-negativos, beleza? Ele pode também estar na água, no solo, até em vegetais. Então, por isso que a lavagem de alimentos é importante, porque existem muito em vegetais, ok? Alguns desses caras são chamados de enteropatogênicos, tá bom? Porque eles causam justamente infecção nesse local. Qual é o exemplo aí principal deles? As shigellas e as salmonelas, tá? A gente tem outros também, como a Escherichia coli, né, que pode causar algumas infecções. Essa aí, Yersinia enterocólica, também causa problema também, tá bom? Essas entobactérias, é importante destacar que elas representam uma porcentagem até 80% mais do que os outros, tá bom? De gram-negativos de importância na rotina de microbiológica. Legal, pessoal? Ele é responsável pela maioria das infecções urinárias e as sepsemias também caracterizadas pelos bacilos gram-negativos. Então, quando a gente estiver diante de uma infecção de um gram-negativo, a debelação daquela infecção é difícil, até mais difícil do que o Staphylococcus aureus, até mesmo porque onde esses micro-organismos habitam já é uma condição muito desfavorável, né? Ele fica geralmente ali no sangue, então quando ele tem a sepsemia, para voltar ao normal, debelar aquela infecção, é mais difícil, tá, galera? Algumas características aqui, ó, em hospitais. Quais são os predominantes? Escherichia coli, Klebsiella. Professor, vou ter que decorar todos eles? Não, só para a gente ter alguns destaques aqui, tal. As principais, já falei para vocês, né? A gente tem o Proteus, que é aquele que eu falei lá do H-Clade. Então, é interessante essa relação, beleza? Infecção que não é no hospital. Quais são as principais, né? Dentro da sua casa, na comunidade mesmo, você encontra em posto, nas UPAs. Você vê ali a infecção por Escherichia coli, uma salmonela ou shigella. Esses são mais importantes. As infecções alimentares, elas são causadas quando você está com intoxicação alimentar, geralmente é por uma gram-negativa, tá? Por um bacilo gram-negativo. Ou é uma shigella ou é uma salmonela. Então, aquela infecçãozinha intestinal ali é justamente por esse motivo, beleza? Não tá passando o slide. Tá. E aí, professor, como é que se procede aí a identificação? Do mesmo jeito que a gente viu anteriormente, tá, pessoal? Existe um protocolozinho que você vai seguindo. Então, você tá lá, viu, fez o GRAM. Através do teste de GRAM, você verifica que é um bacilo GRAM negativo, tá legal? Aí você vai verificar se esse cara fermenta ou não glicose. Se ele não fermentasse glicose, né? Não fermenta glicose, você vai pela direita. Se ele fermenta glicose, aí você vai para a esquerda. Então, verificou que o cara fermentou glicose. Depois de verificar que ele fermenta glicose, você verifica que ele é um oxidase negativo, ou seja, ele não possui enzima oxidase, ele é um enterobactéria. Mas se ele tiver oxidase positiva, ele pode ser quem? Aeromonas, um Vibrio cholera, tá? Um Campylobacter, Plesiomonas, ó. Então, se você verificou lá que o cara é não fermentador, vai pela direita. E é um oxidase negativo. Aí vai ser um Acinetobacter,
um Burkholderia, beleza? Se for uma oxidase positiva, aí é um Pseudomonas, aí é mais grave, legal? Então aí, pessoal, é só para a gente diferenciar e esses nomes não precisam ser decorados, como no caso do coco gram positivo. Então, lá no coco gram positivo, aquele fluxograma tem que estar na cabeça, porque ele é utilizado todos os dias. Esse aqui não, aqui já é um caso mais específico, beleza? E né, na situação de gram negativa, como é que a gente vai verificar a identificação bioquímica deles? Quase parecido, tá, pessoal? É agregado aqui alguns testes. A gente vai ver quais são eles. Então, inicialmente, a gente faz a coloração de gram, normalmente. Vai para o agar, sangue, agar, McConk, o EMB e o CLED da mesma forma. A gente vai utilizar como prova bioquímica da identificação de bacilo gram negativo a utilização de fontes de carbono, que pode ser o quê? TSI, pode ser citrato, VM ou VP. Já já a gente vai ver quais são essas siglas, tá bom? Mas principalmente que essas substâncias aí, eles são fontes de carbono. Então, esse micro-organismo ele precisa tanto de carbono como precisa de quê? De nitrogênio. Para produzir o quê? As suas próprias proteínas. E quais são as fontes de nitrogênio desses micro-organismos, os bacilos gram-negativos? Fenilalanina, lisina, se ele produz indol, tá? Então o teste sim. Produção de sulfeto, aí tem o TSI e o SIM, e a ureia. Essas são as fontes de nitrogênio para eles. A gente vai ver já já como faz cada teste desse. Existem alguns outros testes que são complementares. Posso até dizer para vocês, pessoal, que algumas vezes os testes que são complementares, eles são os fixos, né? O que o cara pode até utilizar. Então, tipo aí, ó, tem a motilidade. Motilidade é um teste que verifica se ele consegue se deslocar ou não, tá bom? Então aí, se ele for, né, se ele tiver um bom deslocamento, que você vai fazer esse teste também, aí você diz que ele tem motilidade. E também na produção de gás. Então esses dois testes são complementares, mas muitas vezes na prática aqui, clínica ele é utilizado como diagnóstico final. Por quê, professor? Porque eles são fáceis de fazer, e a identificação dele é presuntiva, ou seja, se apresentar eles, já é muito indicativo de qual micro-organismo o cara tá. Que qual vai ser? Bacilo gram-negativo, que é o que a gente está estudando agora. Tranquilo? A gente vai ver cada um dessas aí, ó, individualmente, tá? Mais uma vez aqui, pessoal, ó, o HMB, tá? Em que aqui, ó, você consegue diferenciar micro-organismos que são lactose negativo. Eles se apresentam nessa coloração aí, ó, os lactose positivos já fica aí com o finalzinho mais azulzinho. E tem alguns que são chamados de lactose positivos, que eles utilizam um perfil metálico. O que é isso? Que eles agregam à sua alimentação metais da composição. Quando isso acontece, ele fica aí meio que douradinho, beleza? Então se apresenta nessas três cores. Então lembrando aí, ó, lactose negativo, essa corzinha, bem clara, tá? Quase incolor. Lactose positivo, ele fica azulzinho. E se tiver agregação de algum metal, ele fica o quê? Mais dourado, tá? Esses dois últimos aí sendo lactose positivos. A gente já falou sobre o agar-McConk, né? O agar-McConk, ele tem essa diferença aí de coloração. Então, ó, revisa o agar-McConk, a gente falou isso na aula passada. É importante que você tenha noção que a diferença de cor significa o quê? Que ele fermentou determinado nutriente, beleza? Então, para cada um desses meios de culturas, ele tem um nutriente, tá? Então, anteriormente, a Thaís pediu e a Luiz perguntou. Professor, lá no meio CLED, qual é que é a diferença? Deixa eu ver se o próximo aqui é o CLED. Pronto, aqui é o próximo é o CLED. Aqui, pessoal, ó, meu CLED. Meu CLED, naturalmente, ele é azul. O professor aí tá verde, porque verde com amarelo pode dar azul, tá, pessoal? Então, ó. Opa, passei um aqui, sem querer. Deixa eu voltar. Então, aí, ó. O meio CLED, ele é naturalmente o quê? Ele tem cisteína, ele tem lactose e ele é deficiente de quê? Deficiente de eletrólitos, beleza? Não tem o quê? Eletrólitos. Se o micro-organismo ele fermenta a lactose, quando ele fermenta um determinado açúcar, ele produz um ácido. Esse ácido vai mudar o pH do meio, tá bom? Se produzir um ácido, o pH se torna o quê? Ácido. Tá legal? Diminui ali ó, de 7 até
próximo de zero. Nesse caso, o meio se torna o quê? Amarelo. Significou que ele comeu a lactose. Mas se ele não comer a lactose, ele fica em que cor? Ele fica azul, na cor que ele estava anteriormente. Porque ele não produziu nenhum produto a partir da lactose para mudar a cor daquele meio. Entendeu? O princípio de todos os meios, tá, são esses, tá, pessoal? É o cara desenvolver ali, colocar um meio de cultura que tem um determinado nutriente, a bactéria vai lá, se alimenta daquele nutriente e produz os produtos, né? Ele come, é como se fosse as fezes da bactéria, digamos assim, bem drasticamente falando, né? Entre aspas, bem grande. Dessa forma, esses produtos modificam o meio e é o que você visualiza para fechar aquele diagnóstico. Tranquilo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Posso ir em frente. Certo que não dá para pegar tudo, então tem que ter uma revisãozinha depois, tá? Mas assim, ficando bem claro, você consegue desenvolver isso, né, numa leitura posterior, tá bom? Ó, então tem esse teste aí, ó, é o teste chamado TSI, tiosulfato de sódio, muito conhecido aí para quem utiliza produtos capilares, para quem trabalha com cosmetologia, tá? Esse tiosulfato de sódio, pessoal, ele pode ser reduzido através de uma enzima chamada tiosulfato redutase. Quando isso acontece, esse procedimento de redução, e quando a gente fala em procedimento de redução, a gente fala em um procedimento de reação de oxirredução. Lembrando que eu sempre tenho que ter dois componentes, né? Um componente que vai se oxidar e um componente que vai se reduzir. Nesse caso aí, ó, o tiosulfato de sódio, atenção, asterisco, ele é o tiosulfato redutase. Então, ele vai reduzir o tiosulfato de sódio. Então, quando esse procedimento acontece, há a produção de H2S, que é o ácido sulfídrico. Beleza? Ácido sulfídrico e sulfato ferroso. Esses dois componentes aí, eles formam um precipitado mais ou menos preto. E esse H2S, pessoal, é aquele cheirinho de ovo podre. Então, esses bacilos gram-negativos, eles têm aquele cheirinho de ovo podre. Então, quando você tiver na alimentação, e aquela alimentação tiver esse determinado cheiro, né, aquele cheiro característico, significa o quê? Que ele está podre. A gente diz o que? Está podre. Isso aqui não está próprio para o consumo. Por que aconteceu isso? Porque naquele local tinha determinada bactéria. Que bactéria era essa? Gram-negativa, que pode ser qualquer uma dessas gram-negativas que a gente vai ver, né? Salmonella, Shigella, por exemplo. Ela tem a tiosulfato redutase. Ele reduz o tiosulfato de sódio, que estava presente ali no alimento, produzindo sulfato ferroso e esse H2S, que dá aquele cheiro característico de ovo podre. Quando a gente faz isso no tubo de ensaio, o finalzinho dele fica preto, entendeu? Então a gente consegue identificar que ele metabolizou essa substância. Legal? O citrato, pessoal, é da mesma forma aqui, ó. Quando ele se alimenta do citrato, ele muda o meio, tá? Originalmente aí, ó, de verde ele passa o quê? Para azul. Então percebe que o tubozinho da esquerda, ele tá com o finalzinho verde, né? A parte de baixo verde, porque não foi naquela região metabolizada, tá? Mas ele é o quê? Ó, verde e ele pode se tornar azul quando ele é metabolizado, tá? Então isso significa que ele houve o crescimento e é crescimento em cima desse meio, transformou o meio de verde para azul. Então, aí daria um teste positivo para o citrato. Tranquilo? Professor, o que é esse outro teste, né? O VM e o VP? Pessoal, existem duas vias de fermentação da glicose, tá? Então, vamos voltar aqui de novo. Ó. Quando é que o cara precisa fermentar a glicose? Bem, quando ele não consegue se alimentar na presença de oxigênio, ele é chamado de anaeróbico obrigatório ou simplesmente anaeróbico facultativo na ausência momentânea de oxigênio. E nesse caso, o que é que ele faz para obter energia? Ele fermenta açúcares. Então ele pode fermentar a glicose. E ele fermenta a glicose por duas vias. A via ácida mista e a via butil-enoglicólica. Então é a via VM e a via VP, tá bom? A diferença das duas, professor, basicamente aí, ó, os produtos que tem no meio, tá? A diferença é que um vai ter o ácido fórmico e a outra vai ter o hidróxido de potássio. Professor, precisa saber essa diferença? Não. Você não precisa saber essa diferença. Você só precisa saber o quê? Que a fermentação da glicose vai ter duas vias, a via mista e a via
butil-N-glicólica. Que o resultado das duas vai ser o quê? O mesmo. A única diferença, pessoal, é o que você vai visualizar. Porque, ó, na VN, você verifica a corzinha vermelha, normal, e na VP é só um anelzinho vermelho, mas as duas cores ainda são vermelhas. Beleza? Tranquilo? Um é mais intenso do que o outro, mas os dois vai dar vermelho no final. Só saber que existem essas duas vias para a fermentação da glicose e que se ele der positivo para VM, ele também vai dar positivo para onde? Para VP, beleza? Aqui, ó, na funcionalidade e no uso do nitrogênio como fonte de nitrogênio para a produção de proteínas. Tem quem? Fenilalanina, tá? A fenilalanina ela é degradada pela FAD. A FAD é uma enzima chamada fenilalanina desoxigenase, tá? Então ela vai conseguir degradar a fenilalanina em quê? Em ácido fenilpirúvico e cloreto férrico. Esse ácido fenilpirúvico, ele tem a cor verde. Então quando você coloca lá no meio fenilalanina, tá? Se ele possuir o FAD, vai dar que cor? Verde. Se ele não possuir o FAD, vai continuar o quê? Na mesma cor, beleza? Então, essa mudança de cor de amarelo para verde torna o teste o quê? Positivo. Beleza? Tranquilo? É só um teste bioquímico. O cara pegou a fenilalanina, colocou no meio. Se ele ficar verde, é porque ele degrada a fenilalanina como fonte de nitrogênio. Se não der verde, continuar amarelo, ele não degrada ela como fonte de nitrogênio. Beleza? Então aí, daria um teste negativo, tá? Um outro, pessoal, é a lisina descarboxilase. Então, a lisina descarboxilase é uma enzima que vai quebrar a lisina, tá? Então, quando ela quebra a lisina, aparecem vários outros, pessoal, grupamentos. Um deles é quem? Ó? A cadaverina, que é uma proteína produzida por quem? Por tecido morto. Então, olha só. Se você for trabalhar também na perícia ou no IML, você vai trabalhar muito com esse teste. Pessoal, quando a gente morre, tá? Existe bactéria no nosso corpo. Essas bactérias, elas continuam comendo nossa carne, tá? Então, o cara enterrou lá a pessoa, o familiar, e ali continua o processo metabólico, microbiológico e de decomposição. E uma das proteínas que são produzidas é quem? A cadaverina, tá? Essa cadaverina, ela pode ser corada. Então, quando ela é corada pelo púrpura de cresol, ela se parece o quê? Roxa. Então, ela aparece roxa. Então, vamos lá de novo. Nos nossos músculos, nós temos quem? Lisina. Beleza? Lisina. As bactérias gram-negativas, algumas delas, produzem a lisina descarboxilase, que é uma enzima que quebra a lisina. Quando a lisina é quebrada, produz a cadaverina e CO2. Beleza? Como é que a gente identifica a presença de cadaverina? Com púrpura de bromocresol, que apresenta a coloração roxa. Se no local aparecer roxo, significa que tinha o quê? Cadaverina. Se tinha cadaverina, é porque tinha o que antigamente? A lisina. Então, se tinha a lisina e apareceu a cadaverina, é porque ela foi o quê? Metabolizada. E qual é a enzima que quebra? Oi. O que é esse LDC mesmo? É a lisina descarboxilase. Tá. Beleza? Quando a gente tem uma enzima, a gente escreve ou em cima ou embaixo da setinha da reação, tá bom? Então, LDC é a lisina descarboxilase, que quebra a lisina produzindo quem? Cadaverina. E como é que a gente identifica a cadaverina? Você coloca um identificador de cor, que é o púrpura de bromocresol, que vai apresentar aqui cor, coloração roxa. Beleza? Tranquilo aí? Vamos aqui em frente. Um último teste, né, que verifica a presença de nitrogênio é o da ureia. Então, se o cara tiver a urease, ele vai quebrar a ureia em vários componentes, que vai aparecer um deles quem? O NH3, que é a amônia. E essa amônia com indicador de pH, pessoal, ela vai se apresentar o quê? Na forma rosa, tá? Porque quando tem essa reação, essa quebra, a ureia se quebra e produz esse produto. Aumenta-se o pH. Quando aumenta o pH fica com que característica? Característica básica. Então, você bota um indicador
E esse indicador aí, na presença de ácido, ele é em que cor? Na cor rosa. Beleza? Rosinha. Tá legal? A produção de indol também é utilizada para verificação de testes microbiológicos. Então, quando se tem o triptofano ele é um precursor, pessoal, da serotonina. Então, esse triptofano aí, ele é até importante, vale até uma venda aqui, que ele é importante para a produção da serotonina. Serotonina sendo aquela droga do prazer, né? Então, quando você está feliz, quando você está tranquilo, quando você dormiu bem, a sua serotonina está alta, tá legal? Então, os antidepressivos, eles são construídos para inibir a destruição, tá, da serotonina. Então, tem o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. É o cara que deixa a serotonina por mais tempo na fenda sináptica, causando aquele efeito, né, de prazer maior, de bom humor maior. Muitas pessoas utilizam até o leite ao dormir, tá? Então o cara tá sem sono, usa o triptofano, ou triptofano não, utiliza leite, né? Toma leite, porque o leite ele é rico em triptofano. E o triptofano ele forma a serotonina, que dá aquele prazer, dá aquele descanso, então o cara consegue ali dormir mais tranquilo, beleza? Então aqui também é um exemplo de prova bioquímica, tá? Esse triptofano pode ser degradado pela triptofanase, produzindo indol. Esse indol aí, através dessa substância, para dimetil amino benzaldeído, esse nomezão grandão, ele vai tornar um anel pink. Então é lindo quando faz isso no laboratório, aparece um anelzinho pink ao redor, tá legal? Então aí é uma prova positiva para mostrar que ele apresentou quem? O indol. Legal? Todas essas substâncias aí, pessoal, faz parte da bioquímica dos micro-organismos. A gente consegue diferenciar um micro-organismo de outro, vendo que um tem determinada substância, nesse caso aqui, o cara vai ter um indol, ou no outro caso, o cara degrada a ureia, beleza? E com todas essas informações, a gente consegue chegar finalmente numa identificação positiva, tá? Tem também o teste da motilidade. Eu falei para vocês que esse é o teste complementar, mas muitas vezes ele é utilizado como teste final, porque ele é muito clássico, tá legal? A motilidade, pessoal, é a capacidade do micro-organismo de caminhar, de comer. E você colocar ele num pouco de músculo e ele atravessar esse músculo comendo, legal? Bem cadavérico, não é isso, mas realmente é assim que se observa, tá? A gente percebe que a Escherichia coli, você não tem nada nela, né? Como é que é feito esse teste? Pessoal, tem um tubo de ensaio, aí o cara coloca na ponta, no começo desse meio de cultura, no tubo de ensaio, a bactéria. Aí ele deixa lá permanecer por um tempo, geralmente 24 horas. Depois ele verifica se a bactéria conseguiu chegar lá no fundo. Percebe que no tubo onde tem a Klebsiella pneumoniae, ele conseguiu aí, atravessar total. Então ele é motilidade positiva para Klebsiella pneumoniae. E para Escherichia coli não há o quê? Motilidade. Então, essa é uma bactéria que tem motilidade. Ela tem um potencial ofensivo maior ou menor? Potencial ofensivo maior. Que ela consegue se deslocar no corpo sem ter que necessariamente ter a passagem de nós, né? Tipo, eu não pego ela na minha mão e coloco no olho. Não, ela simplesmente caminha pelos meus músculos e chega lá em todo o corpo, beleza? Então, uma septicemia causada por um micro-organismo que é motilidade positiva é muito mais grave, tá bom? Nesse caso aí, pessoal, a gente fecharia um diagnóstico com todas essas provas bioquímicas. Então, aí você tem teste de indol, citrato, H2S, fenilalanina, ureia, lisina, arginina, ornitonina, tem vários outros aí que a gente falou aqui que foge do nosso objetivo. Tá? Então, isso é para identificar precisamente qual é a bactéria. Hoje, esse tipo de teste ele já é feito de forma automática. Então, você coloca a bactéria, então o técnico faz o quê? Ele principalmente faz a semeadura do micro-organismo. Pega um repeat desse micro-organismo e coloca numa máquina. Aí a máquina já diz todos esses perfis que ele tem. Então, o cara é indol positivo, isso é negativo, isso é positivo, isso é negativo. E assim você vai construindo, né, o perfil bioquímico daquele micro-organismo, sabendo, inclusive, quais são as drogas que são suscetíveis a ele. Beleza? Tranquilo? Além dos bacilos gram-negativos fermentadores, pessoal, existem os não fermentadores, tá? Que é o que a gente vai ver agora.
A diferença é o quê? Só que esses aqui não fermentam açúcares, tá? Quais são as características deles? Eles são micro-organismos ubíquos, né? Eles vivem muito local, eles são pouco exigentes nutricionalmente, então ele pode comer tudo, tá? Pode se apresentar na forma de bacilo ou cocobacilo, tá? Eles são oportunistas, então eles só causam doenças hospitalares se, somente se o cara tiver no sistema imunológico comprometido, tá bom? As cepas desses caras, geralmente, né? Eles apresentam várias cepas resistentes a antimicrobianos. Por quê? Porque eles estão em vários locais. E quando a gente toma muitos antimicrobianos, a gente faz com que eles entrem em contato com esses antimicrobianos, tornando assim eles um pouco resistentes. Então, olha só. Quando a gente tem esses micro-organismos, pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque quando, assim, micro-organismos que estão em muito canto e não são nutricionalmente exigentes. Porque eles podem estar em todos os locais. Então, ele pode estar na pele, pode estar no ambiente hospitalar, no ambiente de casa, no ambiente comunitário, no colégio e tal e tal. Quando você toma muitos antibióticos, você está colocando esses micro-organismos na presença desses antibióticos. Aí o que acontece? Eles vão passar, através de uma parte do DNA deles, essa resistência. Qual é a parte do DNA, como ela se chama, a parte do DNA de micro-organismos que tem a capacidade de reter a informação de resistência? Quem é que lembra? Repete a pergunta. Qual é a parte do DNA de bactérias que é capaz de reter a informação para a resistência a antimicrobianos? A cápsula, né? Não, a cápsula é um fator de virulência. E aí, quem mais? A hora Plasmídio? Não, né? Perfeito, é o plasmídio, tá? Lembra que a bactéria ela tem duas partes de DNA, né? Tem o DNAzinho circular dela, que é o que ela vai fazer a sua prole, né? Vai colocar adiante a sua geração. Existe uma parte de DNA circularzinho, pequenininho, disforme, que é chamado de plasmídio. É nessa parte de DNA que há a informação das resistências. Então, quando a gente coloca um antimicrobiano, um micro-organismo na presença de um antimicrobiano, pode ser que ele desenvolva resistência àquele antimicrobiano. E qual é a parte do DNA que é responsável por isso? É o plasmídio, beleza? Então, os plasmídios são muito estudados justamente por conferir a resistência aos antimicrobianos. Professor, existe algum antibiótico que ele atue diretamente no plasmídio? Não é conhecido nenhum ainda, beleza, pessoal? Nem é conhecido ainda, tá? Uma outra característica desse grupo, que é a principal, aqui vai dar o nome a ele, né? Ele não fermenta glicose. Se ele não fermenta glicose, ele pode fermentar muitas outras coisas. Pode fermentar lactose, pode fermentar desoxirribose. Então, outros açúcares podem ser fermentados. Então, aqui, nos gram-negativos não fermentadores, eles não comem o quê? Glicose, tá? E eles têm uma oxidase positiva. Obviamente, se eles não conseguem comer a glicose tão facilmente, eles precisam ter uma via que oxide outros açúcares. Então, é por isso que a via da oxidase desses micro-organismos é muito ativa. Então, sempre vai dar positivo nessa via. Beleza, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo. Obviamente, né? Depois de uma leitura com mais calma nesses slides, eu tirar dúvida em qualquer momento, manda no chat que eu respondo você, tá bom? Quais são as principais bactérias, tá? Presentes nesse grupo aí, ó, de importância média. Nós temos as pseudomonas, tá, pessoal? Então, quando tem uma infecção por pseudomonas no hospital, sai em todos os jornais, Jornal Nacional, Fantástico, porque realmente se alastra muito, tá? Acinetobacter, tá? Outros importantes, a Burkholderia. Nós temos aí também ó, a 4 de baixo para cima. Panderai. Essa Pandorai, ou Panderai, não, como as pessoas falam, elas causam epidemias fortíssimas, tá bom? Porque tem muitos cantos e ela pode se tornar resistente, beleza? Então, só alguns exemplos aí. Obviamente, você não precisa decorar esses nomes de bactérias. Legal, pessoal? Mas, ó, nesse grupo, nós temos esse representante que ele é muito importante, tá? Eles não
uma das bactérias que mais usualmente a gente identifica na prática clínica, e também causa o maior problema, sendo bactéria gram-negativa não fermentador, que é a pseudomonas, tá? Essa pseudomonas, ela é considerada um bacilo gram-negativo aeróbico. Se ela é como é que eu falo? O que quer dizer isso? Bacilo gram-negativo aeróbico. Vamos estudar isso aí, ó. Porque muitas vezes você consegue ler isso aí num hospital, num ambiente de trabalho seu, e você entende isso, lhe diferencia de outros profissionais. Então, olha só, nós sabemos que as bactérias ou são gram-positivas ou são o quê? Gram-negativas. Então, elas têm o quê? Formatos. Elas podem ser bacilos, podem ser espirilos, podem ser cocos, podem ser espiroquetes, beleza? Então, se eu digo que ele é um bacilo, é o formato dele, mas é alongadinho. Se ele é gram-negativo, é porque ele cora em que cor? Qual é a cor que ele cora na coloração de gram? Quem pode dizer? Gram-negativo cora com que cor? Rosinha ou não? Rosa. Perfeito. E se eu digo que ele é aeróbico, é que ele sobrevive o quê? Na presença de oxigênio. Então ele tem que ter a presença de quê? De oxigênio. Beleza? No água Maconque, as colônias são lactose negativas. Beleza? Lactose negativas. Como é que você vai verificar isso aí? Através da cor. Lembra? Quando ele fermenta a lactose, ele muda a cor. Tá? Depois você vai lá, ó, no H-Maconque e vê qual é a cor que ele muda quando tem essa degradação de quê? Da lactose. Tá legal? A maioria dessas espécies, pessoal, elas são mesófilas. O que é isso? Elas se alimentam de muitas coisas. Elas são compostos médios. O que é um composto médio? É um composto equilibrado, entendeu? Que não é o que? Exigente, tá? Eles são móveis. Eles possuem um ou até mesmo mais flagelos, tá? Então, o teste da motilidade, ó, daria o quê? Positivo para ela. Tá legal? Alberson, Oi. mas esse teste de motilidade, ele não é só para quem tem flagelo, né? Ou é? Não, tá? A bactéria em si, ela pode passar de um canto para o outro, tá bom? Como é que ela faz isso? Ela vai degradando, ela libera enzimas no local que vão degradando. Professor, entende isso, ó. Quando eu coloquei, deixa eu voltar aqui no slide, que você vai entender bem direitinho. Perfeita pergunta, Daniel. Deixa eu voltar aqui no slide aqui, ó. Desculpa. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, tá aqui, o teste de motilidade. Por que é que essa bactéria aí, ela não andou pelo frasco todinho, ela caiu diretamente aí, como se fosse em linha reta, né? Tá um pouquinho curvado, mas é como se fosse de cima para baixo. O cara botou em cima. Então ela produz enzimas que vai degradando o meio, aí ela vai conseguir cair. É por isso que ela não consegue ir para a direita nem para a esquerda, ela só consegue cair o quê? Para baixo. Por Ela quê? vai, tipo, abrindo espaço e Exatamente, vai abrindo despencando. espaço e Gente, isso é despencando. bizarro. Entendeu? Realmente esse tipo de bactéria, pessoal, é aquela bactéria que a gente já ouviu, você já ouviu falar em algum canto, né? Que a pessoa teve uma infecção hospitalar e que teve que fazer amputações, porque a carne ia comendo, entendeu? Esse tipo de bactéria é muito degradativa para o sistema muscular. Então, ele realmente degrada, ele vai comendo mesmo aquele músculo. Então, realmente, ele libera enzimas no meio e vai degradando todas as substâncias que estão ao redor. Como o frasco está em pé, pela lei da gravidade, ele cai lá no fundo do frasco. Mas se estivesse de lado, ia, né, cair também na parte de lado do É frasco. sempre feito em tubo esse tipo de teste? A mortalidade, sim. Mortalidade, sim. Tá? Faz a motilidade sempre em frasco, em tubo de ensaio. Beleza? Continuando aqui, ó. Elas sintetizam, né, a oxidase. Elas são potencialmente fortes oxidantes, tá? São catalases positivas, então tá aí a fórmula, ó. Eu falei tanto e não mostrei a fórmula, então tá aqui no final, tá? H2O2, que é o nosso peróxido de hidrogênio. Através da catalase, ele quebra o H2O2 em água e oxigênio, beleza? Então, por isso que eles são aeróbicos, eles precisam tem a necessidade do oxigênio para seu metabolismo. E essas cepas, elas produzem alguns pigmentos. Tem a piocianina, pioverdina, piorubina, piomelanina. Então, esses pigmentos aí, pessoal,
são produzidos por essas cepas. É interessante isso porque essa bactéria ela é utilizada pela indústria de pigmentos. Então, aí o cara que tinge roupa e tem determinada cor, tipo a pioverdina, é um pigmento verde, pode ser removido de quê? De pseudomonas. Eu já utilizei pseudomonas, por exemplo, no laboratório, para produzir nanopartículas. Essas nanopartículas são nanopartículas que eram utilizadas para matar outras bactérias. Então, a pseudomonas, ela tem uma característica de produzir substância que mata outros micro-organismos, beleza? E também aí, né, como eu mostrei para vocês, na indústria de pigmentos, tá? Quais são os fatores de virulência dele? Ela tem cápsula, ela tem fibras, as fibras são pelinhos pequenos ao redor dela, que vai fazer com que ela se adere facilmente a outras coisas. Você inativa elas e usa, sim. Na verdade, não inativa. Como é que você faz? Você poda ela em tonéis, aí ela produz esses pigmentos e você consegue separar esse pigmento. Aí retira só o pigmento sem o micro-organismo, entendeu? Mas ela tem que estar viva para poder produzir essa substância. É por isso que melhor, né? É por isso que é perigoso você utilizar esse tipo de micro-organismo para produzir. Então, quando a gente faz, por exemplo, lá no laboratório da faculdade, né, no meu, que eu trabalho lá, tinha muitos TCCs, né? A galera fazia muito trabalho lá. E esses trabalhos, eles tinham que ter um cuidado maior, porque o cara trabalha com um micro-organismo desse, potencialmente, né, patológico, que pode ali causar problemas futuros. E depois que você faz esse teste, você faz o que com esse micro-organismo, entendeu? Então tem a forma de matar esses micro-organismos depois. Muitos de vocês fazem isso mesmo como técnico. Foge que nosso objetivo que a nossa microbiologia é microbiologia médica, né? Mais clínica. A gente vê lá aula de segurança do trabalho e tal, a gente vai ver como desativar bactérias, né? Como matar essas bactérias depois que você utilizou para uma dessas finalidades, beleza? Então, ó, fatores de virulência, né? Vai ter o quê? Alguns polissacarídeos no exterior, a gente chama isso de exopolissacarídeos, tá? Ao redor da membrana celular, e algumas enzimas, né? Como hemolisina, protease, elastina, fosfolipase C. Tem uma enzima, uma toxina muito importante, pessoal, chamada de exotoxina A. Essa exotoxina A, ela bloqueia a síntese proteica. Então, nós não produzimos as nossas proteínas. Quando a gente não consegue produzir nossas proteínas, o nosso sistema fisiológico, ele cai em desuso, ele tem um déficit muito grande. Então, a gente não consegue produzir proteínas para o coração, para o pulmão. Então, a infecção por pseudomonas é muito grave. Circula isso aí, né? Ou escreva no seu caderno. Principalmente, o que é fibra? Fibras são pelinhos ao redor dela que vão favorecer a locomoção dela e a adesão dessas bactérias às regiões, beleza? Considerado como fator de virulência. Mas o mais importante fator de virulência que tem aí, ó, é o LPS. O que é o LPS? LPS é o lipopolissacarídeo, legal? Lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo é o maior fator de virulência que a pseudomonas tem, tá? Ela tem a capacidade de se tornar muito invasiva justamente por conta de quem? Desse LPS, legal? A mais comum, pessoal, é a Pseudomonas aeruginosa, que pode causar pneumonia, bronquite e várias infecções hospitalares que são causadas por Pseudomonas. Ela é tão forte que ela pode causar até infecção urinária em paciente com infecção cruzada, beleza? É o principal representante desse grupo, tá? Um outro representante também importante, menos do que a Pseudomonas, mas também importante, é o Acinetobacter, beleza? Como é que eles caracterizam? Ele é um cocobacilo, ele é um coco que é um pouquinho alongado, tá? Tem uns exemplos dele aí, ó. Ele é gram-negativo, né? Ele é imóvel, então na motilidade ele daria negativo, desculpa. Ele não sintetiza a enzima oxidase. O mais frequente é o Acinetobacter baumannii. Esse cara, pessoal, só cresce a 44 graus Celsius. Nós não temos uma febre de 44 graus Celsius, porque isso é incondizente com a vida. De onde é que esse cara está? Ele é chamado de micro-organismo extremófilo. Ele vive em regiões em que normalmente o ser humano não se vive bem, tá?
é um ambiente onde a temperatura ambiente é o quê? De 45 graus Celsius. Então isso é o quê? Sobral, né? Não, tô brincando. Sobral é quente, mas não chega a ser os 45 graus, tá? E aí, né, só viveria esse micro-organismo, beleza? Fatores virulentos desse cara. A cápsula percebe que todos esses micro-organismos eles possuem a cápsula como fator de virulência, tá? Tem a adesina, que vai favorecer a adesão desse micro-organismo a paredes. A adesina ela é importante até pelo quê? Porque ela pode chegar e simplesmente se agregar a regiões, tá? Então essa adesina ela simplesmente serve para o quê? Para pregar ela, é como se fosse uma fita dupla face ao em volta da bactéria. Então, ela consegue se agregar às coisas e por isso a virulência dela é maior, tá? Também possui fibras e toxinas. Ela é uma bactéria hidrofóbica. Como assim, professor? Ela não gosta de ambientes aquosos. Ela está muito em ambientes o quê? Oleosos. Legal? Por isso ela tem enzimas como a esterase. A esterase é uma enzima que quebra o quê? Ésteres complexos. E o que é um éster? Éster é uma cadeia longuíssima de carbono, tá? Que é quebrada através dessa enzima. Tem-se a urease e outras enzimas, tá bom? Então não precisa ser decorar todas. Mas o importante dela também, como fator de virulência, é que o quê? Ela possui a LPS. Em alguns casos, pessoal, há a relação de infecção hospitalar pelo Acinetobacter baumannii. Tá bom? Beleza? Para a gente finalizar essa aulinha de hoje aí, ó, só esse meiozinho aqui, né, para a gente verificar quando a gente tem uma bactéria gram-negativa, tá? Então a gente vai ter a amostra, a gente vai semear nos meios. Então você não semeia só em um meio, você semeia em vários. Então, o cara pegou Mecconque, Agar, Sangue, Miller. Então perguntou aí, por exemplo, a Daiane, né? Como é que pode ser caído na prova, tá? Então aqui é um exemplo, tá, pessoal? Imagine que eu pergunto o seguinte. Imagine que você tem uma amostra de um bacilo gram-negativo no fermentador que você semeia nos meios Mecconque, Agar e Miller. Qual é a mudança esperada nessa semeadura desses meios? Pronto. Isso aqui é uma forma de você responder. Mais facilmente, tá? Mais facilmente. Por quê? Porque se eu perguntasse aqui o seguinte, ó. Qual meio foi utilizado, tá? Porque você já viu os nomes do meio. Mas qual meio é utilizado? É observado a mudança de cor de rosa para amarelo na fermentação de lactose pelo Acinetobacter baumannii. Aí a opção A, tal, é Mecconque. Entendeu? Então a questão dessa é muito difícil. Se você bota isso no Google, não tem. Entendeu? Não tem uma resposta dessa forma. Então, se você tiver como escrever, aquela resposta ela fica bem mais fácil, tá? Aí você vem aqui e coloca, no Agar-Mecconque, aí você vai lá no estudo normal, é observado isso, quando tem a produção e quando há o metabolismo da substância tal. No Agar-Sangue, as coisas podem ser beta-hemolíticos, gama-hemolíticos ou alfa-hemolíticos. Quando for beta-hemolítico, ele consegue quebrar a totalidade das hemácias. Nos alfa-hemolíticos, essa quebra é parcial. Nos gama-hemolíticos, não há essa quebra, entendeu? Então, dessa forma, você consegue escrever ali aquele conteúdo e a prova fica até mais fácil sendo aberta, tá? Tranquilo? Além dessa semeadora, tem o que? As provas bioquímicas. Você vai utilizar o que para eles? Nesse caso, TSI, tá? Tiosulfato, sódio, ureia e então, cuidado, pessoal. Que aí eu posso também perguntar assim, ó, o que é que dá na prova bioquímica para um bacilo gram-negativo não fermentador? A ureia dele é positiva ou negativa? O TSI é positivo ou negativo? O SIM é positivo ou negativo? Entendeu? Então isso aí como a gente pode perguntar para vocês. Beleza, galera? Tranquilo. Alguma dúvida nessa prova, nesse conteúdo todo, professor? Mais caro. É cruel mesmo, é muita coisa. Mas. Oi? Tu vai liberar a prova amanhã às 7 horas da manhã, é? Eu vou liberar ela acho que umas 5h30, tá? Não é 6 melhor horas. assim, um meio-dia, umas 8 horas da manhã. Não, você só tem 24. Vou dar um pouquinho mais de 24 horas para você fazer, tá? Trabalho. Concordo, viu? Era melhor de manhã.
Não vai ter trabalho nesse, tá, pessoal? Por quê? Porque... Tá vendo? Ó, não vai ter trabalho, dá para liberar mais cedo. Não, vou liberar mais cedo. Meio-dia não, mas eu vou liberar mais cedo, tá? Vou liberar a prova finalzinho da tarde ali, eu tô liberando ela, tá? Como é que ela vai ser? Eu acho que eu vou colocar metade, metade. Metade de marcar e metade aberta, tá? Ou eu boto menos questões e mais questões abertas, beleza? Só que saber, tipo, 5 questões abertas, cada uma valendo 2, entendeu? Para dar mais tempo pra você fazer, né, cada uma delas. Tranquilo, beleza? Então, cuidado, não deixem de fazer. Uma pessoa que entregou no último minuto, tá? E a segunda chamada dessas provas, sabe, é bem mais difícil. Eu pedi fluxograma e tal, essas coisas. Então, não deixe para fazer depois. Lembrando, quarta-feira vai ter uma aula, palestra, né, para o pessoal da Intermais. Vocês vão estar convidados também para assistir. Vai melhorar, vai valer as horas, tá? Então é importante você assistir ela, sobre farmácia do idoso, tá bom? A próxima disciplina de vocês é técnica de hemoderivados, tá? Eu acredito que vai começar na próxima segunda-feira. Não tenho certeza ainda, mas tem no cronograma direitinho. Não achei aqui uma coisa, mas tem no grupo de vocês. Então tá lá o diazinho. Beleza? Tranquilo? Ainda é disciplina tua, Alderson? Não é minha não. Morreram as tuas por enquanto? Como é? As tuas vão cessar, vão dar sossego pra gente? A minha não tem mais nesse semestre. Ai, Eu não sei quem é o professor, viu, Daiane? Não sei quem é. Mas é biomédico, mesmo na área e tal. E eu vi vários currículos, né, tudo. E eu não lembro o nome bem direitinho do cara. Mas vocês vão ser informados anteriormente, beleza? Tranquilo? Técnica de hemoderivados é muito legal. Nessa técnica, nessa disciplina, pessoal, vocês vão ter aula prática, tem aula prática dele também, né? Que é a punção venosa, tá? Como agora a gente está, né, na quarentena, não tem como você ter essas aulas práticas, mas quando a gente voltar, todas essas aulas práticas vão ser repostas, vão aprender mesmo a puncionar, professor. Eu fiz farmácia porque eu não gosto de enfermagem, eu não quero puncionar. Então não tem problema, você não é obrigado a puncionar, tá? Mas esse conteúdo, essa prática, ela é ensinada porque você precisa, né, em alguns momentos. Existem farmácias, laboratórios, que quem faz o acesso, quem funciona, é o técnico. Ó. Então, você está ali apto a fazer. Então, você pode não querer fazer por não gostar de sangue e tal, mas você está dentro do seu rol de atividades. Beleza, pessoal? Tranquilo. Algo mais? Mais alguma dúvida? Então, ó, amanhã vou liberar a prova, tá? Finalzinho da tarde, eu libero ela para vocês. E ela vai ficar até 6h30 na quarta-feira, tá bom? Tranquilo? Então, um abraço, cheiro a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Durmem, descansem, tá? Amanhã não façam as provas. Mas hoje descansem. E amanhã a provinha tá de boa para vocês, liberada até a quarta-feira, meio às 18h30. Beleza, pessoal? Cheiro, abraço. Espero que nos vejamos logo, tá? Beijão.